Olá pessoal, bem-vindos. Vamos continuar a parte 20 do livro Gorgias. Eu parei numa discussão que Sócrates está tendo com Polo. Eles já acordaram algumas questões, mas quando Polo ouve de que a pessoa não deve apresentar-se diante de um juiz e dizer eu errei, quando ele diz, não, isso é demais, Sócrates começa a conversar com ele. Então eu vou voltar nesse pedacinho para a gente continuar. Sócrates, bem, por outro lado, invertendo o caso, supõe que uma pessoa tivesse que prejudicar alguém, um inimigo ou qualquer outra pessoa, desde que não sofresse nada injusto nas mãos desse mesmo inimigo, algo contra o que se deve estar em guarda para ser evitado. Mas, supondo que esse inimigo haja cometido alguma injustiça contra uma terceira pessoa, será necessário empreender todo esforço por meio de atos e discursos no sentido de impedir que seja punido ou vá a julgamento. Ou, se isso vier a acontecer, será necessário conseguir que esse inimigo escape e não seja castigado. Se furtou uma grande quantidade de ouro, que não a restitua, mas a conserve e gaste em favor de si mesmo e de seus de forma injusta ou ímpia. Ou, se perpetrou crimes que merecem como punição a morte, que não seja executado e, se possível, que nunca morra, passando a ser imortal em sua vileza, ou, na falta disso, que viva o máximo de tempo nessa condição. Eis para mim, Polo, os propósitos para os quais a retórica é útil, uma vez que para o indivíduo que não tem intenção de cometer a injustiça, revela-se de pouca utilidade, se é que nesse caso haja realmente algum uso para ela. O fato é que até agora, em nossa discussão, essa sua utilidade não se revelou em lugar algum. Ou seja, não há utilidade para a retórica, ele dizendo aqui, imaginando essa cena absurda, né, de que alguém comete todo tipo de impunidade e não é punido. Bem comum nos nossos dias, não? Cállicles entra na discussão agora. Diz-me, Querofonte, Sócrates está falando sério sobre isso ou tão somente gracejando? Querofonte, penso, Cállicles, que fala com extraordinária seriedade, contudo, nada te impede de perguntar-lhe. Cállicles, pelos deuses, é precisamente o que quero fazer. Informa-me, Sócrates, devemos levar-te a sério agora ou entender que estás gracejando? Pois, se fala sério e o que dizes é realmente verdadeiro, não terá sido esta nossa vida de seres humanos virada de cabeça para baixo e não estaremos fazendo exatamente o oposto pelo que parece do que deveríamos fazer? Uma reflexão para nós, gente. Se a nossa vida está de cabeça para baixo e a gente fazendo o oposto daquilo que deveria fazer no momento em que não estamos comprometidos com a verdade, com sermos seres humanos, de fato humanos, né? Trazendo o divino para a nossa existência, né? Sócrates responde: ó Cállicles, se os seres humanos não experimentassem certos sentimentos comuns, mas cada um de nós tivesse a experiência de um sentimento peculiar a si mesmo, experiência única, não partilhada pelos outros, não lhe seria fácil comunicar o que experimenta às outras pessoas. Digo isso porque percebo que tu e eu estamos atualmente partilhando de uma experiência idêntica, posto que cada um dos dois está apaixonado por duas coisas. Eu, por Alcebíades, filho de Clínias, e pela filosofia, e tu, pelo povo de Atenas e pelo filho de Pirilampos. Ele vai explicar aqui. Ora, sempre notei que, a despeito de tua inteligência, tanto num caso quanto no outro, és incapaz de contradizer teu favorito.
Olha essa história, gente. Não importa o que ele diga ou qual seja sua visão disso ou daquilo, tu te mantens mudando de posição na assembleia. Se dizes algo de que diverge o povo, demo, ateniense, mudas de posição e dizes o que ele deseja ouvir, e algo idêntico acontece a ti na presença daquele belo jovem, o filho de Pirilampos. Mostras-te incapaz de fazer oposição aos conselhos e afirmações de que teu querido, de modo que, se alguém se espantasse com os absurdos que proferes constantemente sob tal influência, provavelmente dirias a esta pessoa, se optasses por dizer-lhe a verdade, que a menos que alguém fizesse teu favorito parar de falar o que fala, nunca deixarás de tua parte de falar o mesmo. Considera-te, portanto, obrigado a ouvir de mim também coisas do mesmo calibre. Não te surpreendo com o fato de eu dizê-las. Teria que fazer, minha querida, a filosofia parar de dizê-las. De fato, ela, meu amigo, diz o que me ouves dizer agora, e é muitíssimo menos volúvel comigo do que qualquer outro favorito. Tá claro aqui, né? Ele está falando sobre uma pessoa que, no caso, está falando de nós, lembrando isso, que é incapaz de contradizer o seu favorito. Aqui, no caso, ele está falando de alguém, claro, que é incapaz de contradizer. Ele, né, está falando dele. O povo está chamando ele e vai explicitar isso um pouco mais à frente de demagogo, no sentido pejorativo, e ele que não consegue contradizer quando um jovem belo, que é o filho do Pirilampos, fala. Então, ele muda de opinião. E aí vamos pensar sobre a gente, né, gente? Essa ideia desse jovem belo que nos seduz. E esse povo, né, a gente mudando de opinião para lá e para cá, de acordo, querendo agradar. O que é isso em nós, né? Quem é esse jovem em nós que nos seduz? Esse nosso lado interior, e que a gente se mostra incapaz de fazer oposição, né, a isso que seduz, aquela voz pequena que fica falando pra gente, e de repente a gente faz uma outra coisa que não é aquilo que a gente deveria fazer. E aí ele alertando aqui, Sócrates dizendo que a filosofia, que é a grande amiga dele, quem ele ouve, o torna menos volúvel. Continuando aqui. O filho de Clínias está sempre mudando suas opiniões, ao passo que a filosofia sustenta sempre a mesma, sendo dela o discurso que ora te surpreende, embora estivesses presente quando ela o proferiu. Por conseguinte, deves ou refutá-la, como eu disse há pouco, demonstrando que cometer injustiça e ficar impune não é o supremo mal, ou, se deixares isso sem refutação, pelo cão, deus dos egípcios, não haverá acordo entre tu, Cálicles, e Cálicles, mas estarás dissonante contigo mesmo por toda a vida. Outra coisa chave aqui, né, gente, que é essa coerência interior, se nós estaremos coerentes conosco mesmo ou fazendo esse jogo de cada vez pensar, dizer, seguir opiniões diferentes, né? Às vezes seguir a maioria, não pensar, ser pensado, faz com que a gente fique dissonante conosco mesmo. Continuando aqui. Contudo, quanto a mim, ó excelente homem, prefiro ter minha lira ou alguma dança com coral que possa oferecer ao público, tocando com dissonância ou cantando desafinado, e ter, não importa quantas pessoas, discordando de mim e me contradizendo, a ter conflito e contradição dentro do meu próprio eu. Vou parar por aqui, que isso é majestoso, né? Para que a gente possa estar pensando aqui sobre isso em nós. Por isso que eu digo, né, gente, é interessante cada um poder ler esse livro novamente, ouvir, se você não tem o livro, e pensar como é que é isso em mim, né? Quais são essas vozes dentro de mim que discordam, me contradizem naquilo que eu realmente sou enquanto essência, né? E que faz com que
eu esteja dissonante, né, da minha essência divina como ser humano. E o que me seduz, quem é esse polo dentro de mim, né? Por que eu prefiro, né, ao invés de ter essa coragem que vem de cores, de coração, de ser eu mesmo, né, no sentido da essência, não essa personalidade, essa máscara identificada, né, com isto ou aquilo, porque eu prefiro ir com a grande maioria, né? Quais são os meus medos, quais são os meus desejos, por que eu não consigo refutar essa voz que me seduz internamente, que me desvia daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é justo? São questões que a gente pode pensar e observar, né, para que encontremos dentro de nós esses personagens e podemos travar esse diálogo interior, que é o que se trata isso, né? A gente travar esse diálogo interno para o nosso crescimento. Então, beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.